3 anos, 5 resgates e 450 mil milhões de euros depois, o Parlamento Europeu está a investigar o que correu mal na gestão da crise feita pela Troika. Esta semana houve uma audição pública numa comissão do Parlamento Europeu na qual participou precisamente a eurodeputada Marisa Matias. Bom dia, Marisa. Bom dia. Teve a oportunidade de questionar a Comissão Europeia e também o BCE sobre a forma como está a ser feita a gestão da crise. Que respostas obteve? Bem, foram respostas no mínimo curiosas, mas há uma conclusão que é óbvia desta sequência de audições, e nós tivemos agora a primeira esta semana, que é que não vamos mudar a Troika, a não ser que comecemos a mudar os governos que estão no Conselho. Foi um exercício muito interessante, aliás, de tirar de culpas uns aos outros, porque nós em Portugal estamos habituados a ouvir o nosso governo a dizer que não pode fazer nada porque quem manda é a Troika, e aqui a Troika veio dizer que não podia fazer nada porque basicamente quem manda são os governos e faz o que tem que fazer com o mandato dos governos e em particular com uma articulação dos governos onde há programas de intervenção. Portanto, essa desculpa gasta de Passos Coelho e do governo em Portugal de que não tem nada a ver com isso, ouvimos aqui pela voz da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu de que, afinal de contas, são muito flexíveis e até põem em prática aquilo que os governos dos países sob intervenção vão pedindo e não é culpa deles. E no meio disto tudo, na realidade, é uma enorme tristeza, porque é uma avaliação que chega à conclusão que basicamente nada está a correr bem, o nível de crítica aumenta e vai-se alargando também aos outros grupos parlamentares que normalmente apoiariam as medidas da Troika, mas percebeu-se de forma muito clara qual era o objetivo, e o objetivo não é cumprir metas, não é sequer chegar àqueles que são os números definidos nos programas de entendimento, mas é fazer um ajustamento da sociedade europeia. Nas palavras do próprio representante da Comissão Europeia, isto é extraordinário, é transferir do setor público para o setor privado. E ele disse-o, não fui eu que o disse, foi ele que o disse. Eu já o tenho dito muitas vezes e muita gente, mas tivemos da boca do representante da Comissão Europeia dizer isso mesmo, que estamos a tentar transferir de um setor público que está muito gordo, veja-se lá as gorduras que nós temos em Portugal e nos países sob intervenção, que estão cada vez mais pobres e mais desiguais, para o setor privado. Esse sim o garante daquilo que será o sucesso económico da Europa, que tarda em chegar e que nunca mais vai chegar. Mas também ficámos a saber outras coisas extraordinárias, por exemplo, que a Troika está muito preocupada com as dimensões sociais e que estão a melhorar os setores sociais nos países sob intervenção, como o caso de Portugal, e deram esse exemplo, estão a melhorar a saúde. Veja-se lá bem o setor da saúde, o acesso aos cuidados de saúde e à prestação de saúde é extraordinário, porque nós em Portugal não temos nenhuma prova disso, pelo contrário, temos a prova, como tivemos esta semana, que o que se está a passar verdadeiramente é que a crise só está a ser favorável às grandes fortunas, e vimos como aumentaram os multimilionários, como Portugal está tão bem posicionado nessa matéria, e isto sim é a imagem do ajustamento que está a ser feito na Europa. Eu disse aos representantes da Comissão Europeia e do BCE, o FMI não apareceu, não se deu ao trabalho de aparecer porque supostamente as suas regras não prevêem audições públicas e, portanto, não se deram ao trabalho, o que diz muito sobre o controle democrático destes programas, mas tive a oportunidade de lhes dizer que, na verdade, todos os meteorologistas do mundo estão absolvidos, porque as previsões meteorológicas, apesar das alterações climáticas, são muito mais seguras que as previsões da Troika. E nós temos mesmo que começar a mudar isto, seja por que vias for. A maior parte da população resta às greves, resta às manifestações, resta ao protesto e o exercício da democracia, enquanto que alguns podem esperar de bolsos abertos porque as suas fortunas vão aumentar, mas temos mesmo que mudar o fundo destas políticas, de outra forma seremos destruídos, ou então continuaremos na Europa das galinhas poedeiras e dos autocolismos verdes, e a Europa que não liga ao desemprego nem à pobreza.